Seria babaca se eu namorasse com a amiga da minha filha? Eu, 40 anos, homem, tenho uma filha, de 19 anos, que fez uma amiga no trabalho dela, de 26 anos. Minha filha é muito boa com as pessoas, então ela tem muitos amigos, mas desde que virou amiga dessa mulher, elas estão sempre muito próximas. Eu me separei da minha ex-esposa, de 39 anos, em 2007. Nós éramos muito jovens. A responsabilidade de cuidar de uma criança e de nossas próprias vidas sozinhos construiu um relacionamento disfuncional. Houve um tempo em que nós não nos amávamos mais. Éramos parceiros de vida e só falávamos sobre dinheiro e sobre a nossa vida, não gostávamos mais um do outro. Para evitar mais dor de cabeça, resolvemos as coisas de forma pacífica, não brigamos pela guarda. Quando minha filha fez 13 anos, minha ex-esposa se mudou para o Espírito Santo, vivemos em São Paulo, e pelo bem dos estudos da minha filha, ela ficou comigo. Apenas nas férias do meio do ano e em alguns natais, ela fica com a mãe. Minha filha se interessou pela minha área de trabalho desde pequena e conseguiu entrar em uma empresa que pode dar encaminhamento para ela nessa área específica no ano passado. Lá, ela conheceu essa amiga. Ela começou a sair com essa mulher algumas vezes, e ela até passou a vir em nossa casa de vez em quando. É normal, nessa idade, desenvolver uma amizade tão forte com alguém do local de trabalho. Eu já não tenho esse ânimo há muito tempo. Minha filha é uma pessoa muito madura para a idade dela. Às vezes, brinco que ela é mais madura do que eu mesmo. Acho que é por causa dessa maturidade que ela fez amizade com essa mulher. A amiga dela é muito bonita e atraente, mas nunca tive qualquer tipo de conversa com ela a respeito disso. Afinal, temos uma diferença de idade de 14 anos, e ela é amiga, talvez melhor amiga, da minha filha. Eu fiz um churrasco em casa no final de semana passado e convidei toda a minha família, como sempre fazemos, já que temos uma casa grande. Gosto de dizer que o fato de gostar tanto de um churrasco em família é a coisa menos nerd em mim. Minha filha chamou a amiga dela, e ela ficou o tempo todo na churrasqueira comigo, conversando. Foi um pouco estranho para mim, porque ela sempre ficava com a minha filha, mas dessa vez elas se afastaram, e nenhuma reclamou ou algo assim. Ela conversava muito comigo e perguntava bastante sobre mim, meu trabalho, etc. Em certo momento, pediu para que eu mostrasse a ela como eu virava carne e foi para o meu lado. Comecei a entender tudo aquilo como um flerte em minha direção e me senti meio nojento de pensar isso. Então saí para pegar uma cerveja e cortar o clima que sentia que provavelmente era só na minha cabeça. Só que ela veio atrás e foi muito rápida, puxando um beijo. Eu correspondi, e o beijo foi bem longo e intenso. Me senti até meio jovem de novo. Só aconteceu isso, mas no resto do dia, esse clima se manteve e houve certos tipos de conversas. Passei essa semana trocando mensagens com ela e estou pensando em vê-la algumas vezes com o intuito de conhecê-la melhor. Obviamente, quero falar com minha filha primeiro, só que me sinto horrível estando nessa situação e tenho medo de que, só o fato de dizer a ela que estou cogitando isso, acabe com nossa relação. Estou sendo babaca? Minha esposa sugeriu que abríssemos nosso relacionamento, mas não sei o que fazer. Minha esposa, de 37 anos, e eu, homem de 36, estamos casados há mais de 10 anos, temos 2 filhos que já estão na escola e, até agora, tudo estava perfeito em nosso relacionamento. Estamos juntos desde a faculdade. Temos uma boa comunicação, eu acho, e sempre podemos conversar abertamente sobre nossas dificuldades, desejos, etc., e resolvê-los juntos. Recentemente, minha esposa me contou que um cara estava dando em cima dela na academia, o que me surpreendeu e assustou. Perguntei como isso a fez sentir e ela admitiu que a deixou excitada. Temos essa abertura para falar sobre outras pessoas que gostamos, posso dizer que acho uma atriz ou uma pessoa atraente, por exemplo, e ela apenas sorri e faz o mesmo. Gostamos de saber o que o outro gosta, achamos que isso nos aproxima. Mas dessa vez comecei a sentir que isso vinha de um lugar diferente. Um mês se passou e esse assunto nunca mais foi mencionado, mas então, há alguns dias, ela quis conversar. Ela perguntou como eu me sentiria se tentássemos a não monogamia. Fiquei chocado. Não sabia o que dizer. Perguntei se era por causa daquele cara na academia e ela disse que não o tinha visto desde então, mas que era algo que estava crescendo dentro dela há bastante tempo e talvez esse encontro agora tenha ativado isso. Perguntei como ela imagina isso e ela não tinha um cenário específico, o que eu senti ser um bom sinal, eu tinha medo de que ela já tivesse uma pessoa em mente, ela disse que iríamos conversar mais e descobrir juntos como gostaríamos de fazer isso. Ela disse que está sentindo falta de um pouco de emoção e acha que poderíamos fazer isso juntos, de uma forma que seja boa para o nosso casamento. Eu não sabia o que poderia dizer, então pedi um tempo para refletir. Eu não quero estar com outras mulheres. Para mim, minha esposa é o amor da minha vida e eu não quero perdê-la. Por outro lado, tenho medo de que, se eu não concordar com isso, ela possa ressentir-se mais tarde e talvez isso até leve ela a me trair. Alguém já esteve em uma situação assim? Atualização, 2 dias depois.
Queria dar uma atualização sobre a nossa situação. Depois que minha esposa lançou a bomba de abrir nosso relacionamento, tivemos uma longa conversa. Eu disse a ela que realmente me surpreendeu e assustou que ela trouxesse isso à tona, mas que eu quero discutir e entender o que ela quer dizer e de onde vem isso. Como tudo isso aconteceu depois que ela mencionou um cara que estava dando em cima dela na academia, eu disse a ela que isso me deixou inseguro e que gostaria de ter a certeza de que ela não fez nada com ele. Ela se surpreendeu que eu tivesse imaginado isso, mas estava mais do que disposta a me tranquilizar, mostrou seu telefone e me contou mais detalhes sobre o que aconteceu na academia. Ela conversou brevemente com o cara e ele a elogiou algumas vezes. Ela tem tido muito trabalho nas últimas semanas, estava trazendo trabalho para casa, e não conseguiu ir à academia com regularidade, então acredito que ela não o tenha encontrado desde então. Ela disse que não tinha intenção nenhuma de começar um caso ou ir mais longe com aquele cara, mas se sentiu energizada por receber atenção e isso a assustou também, ela queria me contar. Ela disse que a ideia de não monogamia é apenas uma curiosidade dela e não algo que ela está pressionando. Ela entende e aceita se eu não quiser fazer isso, mas pensou que, como podemos discutir tudo abertamente, talvez pudéssemos discutir isso também. Estive trazendo coisas diferentes para o quarto ao longo dos anos, como brinquedos e jogos de interpretação. Percebi que os cenários em que imaginávamos outras pessoas a excitavam mais. Não estou dizendo que isso não me excitava também, mas era apenas fantasia. Agora ela está propondo tornar a fantasia em realidade. Ela acha que, se explorarmos isso juntos, assim como nas fantasias, pode ser bom para nós. Perguntei a ela se o que ela realmente deseja é um passe livre ou, essencialmente, encontrar aquele cara, mas ela disse que de jeito nenhum. Ela quer fazer algo juntos ou, pelo menos, de uma forma que eu esteja totalmente de acordo. Embora eu ainda não veja como isso funcionaria, a intenção dela não parecia egoísta ou insistente, então decidi não encerrar completamente a conversa. Precisamos conversar muito mais e eu sugeri ir a uma terapia, seja apenas por algumas vezes, para nos ajudar a navegar nossos sentimentos sobre isso. Ela concordou. Sei que as pessoas e os relacionamentos estão em mudança contínua. Se eles puderem mudar juntos, podem permanecer juntos. Se mudarem em direções diferentes, se distanciam. Estou com medo da mudança, mas sei que não quero perdê-la, nem a nossa família, e estou disposto a trabalhar duro em nosso relacionamento. É aqui que estamos agora, parece que teremos mais conversas e terapia pela frente. Estou pensando em terminar com minha namorada por causa dos pais dela. Eu, 23 anos, homem, estou namorando uma garota há cerca de 1 ano e 3 meses. Quando começamos, ela me avisou que seus pais, principalmente o pai, eram um pouco malucos. E ela estava certa. No início do nosso relacionamento, tudo estava bem, sem problemas com eles, e ela me dizia que seus pais gostavam de mim. O pai dela é um cara muito rígido. Ou é do jeito dele, ou nada feito. Ele tem muito controle sobre ela, tem um toque de recolher e ela não pode dormir fora de casa de jeito nenhum. Nem pense nisso. O que eu até respeito um pouco, considerando que ela ainda mora em casa, etc. Ela não pode participar de nenhuma das viagens de fim de semana que eu e minha família fazemos, mesmo que os pais dela também sejam convidados. Houve uma vez em que ele disse que sim, que ela poderia ir em uma viagem de acampamento comigo e minha família. Que erro! Estávamos deitados na cama à noite, prestes a dormir. O local onde estávamos tinha um sinal de celular muito ruim, então as mensagens e chamadas vinham quando queriam. Ela recebeu uma mensagem da mãe dela, dizendo para ligar para ela o mais rápido possível. Saímos correndo até a estrada para tentar pegar um sinal melhor. Ela conseguiu falar com a mãe, e a mãe disse que estava ali para buscá-la. Passamos por ela no caminho, mas não percebemos que era ela. Nos encontramos com a mãe dela, e ela disse que o pai a mandou buscar a filha. Estávamos a cerca de 5 horas de casa. Pensamos que algo terrível tinha acontecido para ela dirigir 5 horas para vir buscá-la, só para descobrir que o pai simplesmente queria que ela voltasse para casa e se arrependeu de ter deixado ela ir. Ficamos lá conversando por cerca de 2 horas, e a mãe dela me insultou várias vezes por coisas tão bobas quanto o tipo de música que eu gosto. Lembre-se de que os pais dela foram convidados para essa viagem, mas escolheram ficar em casa. Ambos acabaram ficando comigo e com minha família naquela noite. A mãe dela acordou e foi embora antes do nascer do sol, com medo de passar vergonha. Minha namorada voltou para casa mais tarde naquele fim de semana, apenas para descobrir que a mãe estava encrencada com o pai porque foi até lá tentar trazer a filha de volta, o que iria contra a palavra dele de que ela podia ir. Então, minha namorada também estava em apuros por não ter obedecido à mãe. Parece loucura, certo? Espere. A mãe dela sempre foi gentil comigo, fazendo café para mim e me mandando para casa com sobras de comida, etc. O pai dela sempre foi educado comigo também, embora sempre tenha algo para dizer pelas costas para minha namorada, por algo tão pequeno quanto o fato de que o carro que eu dirijo não é um Toyota de alta qualidade e longa durabilidade.
Recentemente, para o feriado do Dia da Família, convidei a família dela para ir à casa do meu pai para andar de quadriciclo. Algo que já fiz em algumas ocasiões, mas eles nunca aceitaram meu convite. Desta vez, aceitaram. Na manhã em que eles deveriam vir, o pai dela disse que não estava se sentindo bem. Tudo bem, sem problemas. Ele acabou dizendo que não iria, mas que a mãe dela ainda podia ir e que ele carregaria os quadriciclos para ela, e ela e minha namorada poderiam ir juntas. Então, os quadriciclos estavam carregados, os caminhões prontos, e elas estavam prontas para sair. No último minuto, ele disse a ela que isso não era uma boa ideia porque ela nunca tinha rebocado aquele trailer específico com aquele caminhão, mesmo ela dirigindo caminhões grandes e trailers há mais de 30 anos, eles tinham uma empresa de paisagismo juntos. Ela começou a duvidar de si mesma e desistiu de ir, mas ainda decidiu nos encontrar e usar uma das nossas máquinas. O dia foi ótimo, nos divertimos muito, e ela voltou para casa, onde o encontrou furioso por ela ter ido sem ele e por outras coisas de experiências passadas com ela. Nada ruim, ela é uma excelente esposa e mãe, ele aqui é descontrolado. Ele acabou expulsando a mãe dela por isso, e ela foi ficar na casa de uma amiga. Alguns dias se passaram, ela voltou e eles conversaram. Minha namorada ouviu a conversa entre eles, principalmente ele gritando e ela apenas ouvindo. Ele disse que a esposa o trai emocionalmente comigo por ser tão gentil e prestativa comigo. Os cafés, as sobras de comida, etc. Acontece que ele não gosta que ela seja legal comigo porque, segundo ele, eu não mereci isso. Não sei o que isso significa, e ele não consegue nem explicar. Já os ajudei muitas vezes na casa deles, desde limpar o quintal até cozinhar jantar e café da manhã. Isso está chegando a um ponto em que ele está nos abusando mentalmente e manipulando todos para que sigam o que ele diz. Ninguém pode ter uma opinião ou opção. Recentemente, ele disse que eu não sou mais bem-vindo na casa deles, o que é extremamente difícil para minha namorada, já que ela tem que fazer toda a viagem, e nós moramos a cerca de 1 hora de distância. No passado, ele reclamava que eu não ia até lá o suficiente, e agora eu não posso ir por praticamente nenhum motivo, exceto o fato de sua esposa ser gentil comigo. Eles pararam de dormir na mesma cama, e ele ficou bravo com ela por dormir na cama onde eu geralmente durmo quando fico lá, dizendo que ela só estava dormindo naquela cama porque eu tinha dormido lá. Ele ficou tão bravo que deu um soco na porta enquanto ela tentava dormir. Quando elas obedecem e seguem suas regras malucas, a casa funciona bem. Quando não, é como se o mundo estivesse desabando. Houve muitas situações como as que acabei de descrever ao longo dos anos, segundo minha namorada. A mãe dela já foi expulsa de casa mais de 12 vezes por coisas tão pequenas quanto essas. Ela é uma mulher maltratada, e todos com quem ela conversa estão dizendo para ela ir embora. Eu, minha família, o chefe dela, a família dela, e até o abrigo para mulheres ao qual ela ligou disseram para ela sair. Mas ela não vai, então eu desisti de tentar ajudá-la. Recentemente, ela reservou uma viagem para ela e minha namorada irem à Inglaterra ver a mãe dela. O pai dela tem um grande medo de aviões, então ele não viaja de avião. Por causa de toda a situação do feriado, ele fez com que ela cancelasse a viagem à Inglaterra, dizendo que, se ela não cancelasse, então ela não o amava. Devo mencionar também que a avó da minha namorada está sendo tratada para câncer, e elas não se veem há mais de 10 anos. Ela acabou cancelando a viagem, e minha namorada ficou devastada com isso, com razão. Enfim, há muito mais sobre isso, mas esses são os principais pontos. As coisas estão bem entre nós, mas ela parece sempre ser sugada para os comportamentos narcisistas do pai, que a fazem se sentir como uma filha terrível, e ele ainda chama a mãe dela de idiota por deixá-la namorar comigo, etc. Recentemente, ofereci a ela a chance de morar comigo para escapar dessa situação, mas ela parece hesitante em deixar os pais. Eu não vou forçar a barra, dizendo que se ela não sair para morar comigo, vou terminar com ela. Mas, sinceramente, não quero mais absolutamente nada a ver com a família dela, e isso não é saudável nem para ela, nem para mim, eu acho. Eu me sinto mal em deixá-la por causa dos problemas familiares dela, mas terei que lidar com essas pessoas pelo resto da vida, e sei que não conseguirei. Estou me sentindo perdido e confuso sobre como lidar com isso. Não vejo nós dois durando muito mais se ela continuar morando com os pais, porque não vou suportar esses pequenos problemas idiotas deles em relação ao nosso namoro, principalmente o pai dela, e a mãe dela é praticamente uma cópia dele, por todas as razões que mencionei anteriormente. Muitos dos problemas conjugais deles são colocados na minha namorada, porque o pai dela não é alguém com quem se possa conversar, então a mãe dela tenta intermediar, e isso causa conflitos. Edição. Para responder a algumas perguntas. Minha namorada tem 20 anos. As pessoas continuam se confundindo, estamos namorando há cerca de 1 ano e 3 meses. Nós dois somos brancos. Ainda não terminei com ela, só estou considerando isso por causa de como as coisas estão ruins com a família dela. Não sabia se isso era certo ou justo da minha parte.
Minha namorada é filha única e já disse anteriormente que se preocupa com o que acontecerá com os pais dela se ela sair de casa, especialmente com a mãe, e acha que a mãe será culpada por sua partida, o que eu concordo. Minha namorada também não é do tipo rebelde. Atualização, 4 dias depois. Segui o conselho de muitos de vocês e conversei com minha namorada antes de tomar qualquer decisão definitiva. Apesar de ter perguntado no Reddit sobre terminar o relacionamento, eu realmente gostaria de continuar com ela. Fiz o que muitos de vocês sugeriram e expliquei como estou me sentindo com a situação dos pais dela e o quanto isso me afeta. Disse a ela que não vejo um futuro feliz para nós dois se as coisas não mudarem drasticamente. Expliquei que, quando olho para minha vida, a parte mais estressante é a família dela, e isso não deveria ser assim. Também falei que não me sinto bem em trazer futuros filhos para essa situação e que meus dias não deveriam ser passados preocupando-me constantemente com ela e sua família, esperando pelo próximo grande conflito. Ela ficou muito chateada por eu ter chegado ao ponto de querer terminar o relacionamento, e me lembrou de como eu havia prometido que não a deixaria por causa dos pais dela, o que me fez sentir muito culpado. Disse a ela que a amo e não quero machucá-la, mas também preciso proteger a mim mesmo. Ela disse que entende completamente e que é por esse mesmo motivo que ela quer sair de casa, que ama seus pais, mas precisa proteger a si mesma. Ela pediu desculpas várias vezes por ter deixado as coisas chegarem a esse ponto e por me ter envolvido nisso. Eu pude ver que ela se sentia absolutamente horrível, o que me fez sentir mal também. Parece que algo finalmente mudou para ela porque ela perguntou se a oferta de se mudar ainda estava de pé, e eu disse que absolutamente estava. Perguntei por que ela mudou de ideia, e ela disse que nunca conseguiria olhar para os pais dela da mesma forma, sabendo que eles foram a razão pela qual ela perdeu um bom cara que ama, e que não queria mais voltar atrás. Então ela se mudou, disse ao pai onde ele poderia enfiar suas coisas. Estou feliz em dizer que estamos desempacotando suas coisas e ajeitando-as enquanto escrevo isso. Ela também concordou em limitar severamente o contato com os pais, e qualquer contato que ela escolha ter com eles não terá nada a ver comigo e eles não terão lugar em nossas vidas como casal, a menos que ambos concordemos com isso. Não esquece de seguir o Lobinho do Reddit para mais relatos.